Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação da Spike to Spike. E eis o que eles têm a dizer. Olá, Coruja. Um ótimo dia a todos. Nós da Spike to Spike, a maior rede social P2P de Bitcoin do Brasil, vimos o seu canal e achamos interessante a sua visão de mundo e que se encaixa nos valores de 70 a 90% dos bitcoinheiros maximalistas e queremos explorar esse nicho masculino. Vimos sua live com o 38 e ficamos interessados na possibilidade de parceria com o canal. Então gostaríamos de fazer esse vídeo como experimento de público. E essa parte aqui eu acho que teoricamente nem era para eu ler, mas eu acho interessante porque vai corroborar bastante com o assunto que eu vou discorrer aqui nesse vídeo, né? Que é o fato de que existe uma intenção de redes de Bitcoin corroborarem com a comunidade masculina, oferecerem serviços à comunidade masculina. E, é claro, através de criadores de conteúdo como eu, né, que são, querendo ou não, veículos de informação. Então, há uma oportunidade de negócio aqui da Spike to Spike com o meu canal, né, e se tudo der certo, vocês vão me ver citando ela no futuro, fazendo propaganda mesmo, né? Mas continuando o tema aqui da Spike to Spike, eles sugerem o título do vídeo: Como o Bitcoin adquirido da forma correta mudou o jogo para os homens. E o tema é: por muitos anos, os homens ficaram expostos patrimonialmente a divórcios e a terem seus bens retirados à força. Não basta apenas ter Bitcoin, mas ter Bitcoin sem KYC. Um pequeno parêntese aqui, para vocês que não sabem o que é KYC. KYC é uma sigla em inglês que significa Know Your Customer. Conheça o seu cliente. É basicamente deixar rastros de onde você comprou a Bitcoin, quem comprou a Bitcoin. Isso facilita rastreamentos, né? Então, sem KYC, basicamente ninguém sabe quem foi que comprou a Bitcoin ali. E a Spike to Spike oferece justamente isso, tá? Um processo de venda de Bitcoin que é diferente da maioria das corretoras, né, que a maior parte das pessoas usam, como a Binance, que passa suas informações para o governo, né, literalmente. Então, fechando parênteses aqui e continuando o tema. Pois comprando Bitcoin em corretoras que passam dados ao governo, o governo brasileiro pode fazer enforcement em cima dos seus escravos. E a SpikeToSpike.com é um dos únicos lugares onde ainda é possível ter Bitcoin e patrimônio de forma privada. Alguns dos criadores que já falaram da Spike to Spike são Alan Schramm, coautor do Renato 38 no livro Bitcoin Red Pill, TN Investment, Ojeda do Bitcoin Liberdade e Liberdade Agorista. E estamos no site do bitcoinheiros.com, na seção que eles falam sobre KYC, que é a maior autoridade sobre Bitcoin no Brasil. Nosso foco é a privacidade e a segurança no detrimento de velocidade. O nosso site é spiketospike.com e o nosso X, antigo Twitter, é @spiketospike. Eu vou deixar esses links, obviamente, na descrição e no comentário fixado para vocês, tá? E vou agradecer a Spike to Spike pela doação e pelo assunto de vídeo. E é claro, dizer a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link se encontra na descrição e no comentário fixado. E se vocês quiserem apoiar o conteúdo de maneiras gratuitas, vocês podem deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. E vamos a esse assunto, né? Eu gravei, não há muito tempo atrás, há alguns meses, um vídeo sobre Bitcoin, que também foi promovido aqui no canal. Naquela época, eu estava estudando tanto quanto estou estudando agora sobre Bitcoin e eu não tinha acumulado tanto conhecimento. Então, eu ainda era bastante conservador a respeito do uso de Bitcoin e eu deixei transparecer isso naquele vídeo. Porém, de uns tempos para cá, eu praticamente dei a win no Bitcoin. O que significa a win? Todo o meu patrimônio está em Bitcoin, ou grande parte dele. Tá? A única coisa que eu mantenho ainda em moeda fiduciária, ou seja, em real no aplicativo da Nubank, é o que eu preciso gastar, ou projeto que precisarei gastar dentro de no máximo um ano. Ou que também pode servir como reserva de emergência, né? Justamente para não ter que ficar mexendo no meu patrimônio que está em Bitcoin. Eu não vou botar tudo lá para não ficar tirando e transformando em moeda fiduciária, até porque esse processo custa também, né? E ou é um processo demorado. Geralmente, quanto mais caro você paga pela transação, mais rápido é o processo dessa transação. E o que eu aprendi sobre Bitcoin desde o último vídeo que eu fiz a respeito até hoje? É que, de fato, o Bitcoin ele é algo que pode resolver o problema dos homens em relação a um sistema
coercitivo de expropriação patrimonial, que é o Estado. Sabe todos esses problemas que a gente fala aqui na comunidade, né, principalmente em relação aos relacionamentos, ao comportamento feminino e tal, coisas que a gente vem desenvolvendo desde o Raccoon até mesmo antes, né? Problemas de divórcio, de falsa acusação, da vara de família, fraude de paternidade, todo esse poder, né, que o sistema deu às mulheres para muitas vezes abusarem dos homens. Tem um termo dentre a galera bitcoinheira que é Bitcoin fixes this, tá? Que traduzindo livremente para o português fica o Bitcoin conserta isso. E justamente ele é usado para provar que o Bitcoin ele consegue resolver basicamente todos esses problemas de relacionamento, né? Porque veja bem, eu não vou dar a pílula para vocês de por que o Bitcoin ele pode ser inexpropriável e irrastreável. Isso aí vocês aprendem nos vídeos do Renato Amoedo, tá? Como você fazer sua autocustódia de Bitcoin. O que vocês precisam saber nesse vídeo é que o Bitcoin ele pode ser usado, tá? Ele não é automaticamente, mas ele pode ser usado para ser uma moeda inexpropriada e rastreável se você usá-la direito. Se você mantiver em corretora e manter rastros aí também, deixar rastros, tá ferrado. Esse Bitcoin aí que você tem não é seu, ele é da corretora e pode ser expropriado rapidinho. Mas se você fez tudo certo, ele pode ser inexpropriável e irrastreável. E daqui para frente, o Bitcoin ele só vai valorizar, tá? Ele só vai valorizar pelo simples fato de que os governos eles estão ficando cada vez mais autoritários e sacanas. As moedas fiduciárias elas estão sendo cada vez mais controladas, inclusive com o surgimento aí de moedas virtuais, né? Como o Drex, que quer ser implementado aqui no Brasil. E assim, a expansão da base monetária, né? Simplesmente a inflação está muito alta, o governo está abusando do poder e as pessoas elas estão aos poucos, mas cada vez mais aprendendo como o Bitcoin ele pode resolver isso, né? E por o Bitcoin oferecer essa segurança e esse anonimato, com um aumento expansivo do abuso do governo, mais e mais pessoas inteligentes vão descobrir o Bitcoin como uma alternativa a isso, né? Então o Bitcoin ele se valoriza justamente com algo que é inevitável, que é o aumento do governo e do seu abuso. E quanto mais inseguro fica viver sob a moeda fiduciária, mais o Bitcoin valoriza, porque mais a segurança e o anonimato se torna valioso. Então é por isso que eu não tenho medo nenhum do Bitcoin ir a zero, do nada todo mundo vender e trocar por moeda fiduciária. Eu não me preocupo com essas correções e quedas que acontecem aí eventualmente, né? Para mim, eu comemoro mais quando desce do que quando sobe, porque quando desce eu consigo comprar mais. E eu consigo trocar essa moeda que vale literalmente merda, que é o real, por Bitcoin, que é uma moeda que vale alguma coisa. Então, o que eu estou tentando provar a vocês é justamente que mais e mais pessoas inteligentes vão daqui para frente descobrir o valor do Bitcoin, tá? E principalmente homens, porque homens são os que mais compram Bitcoin, isso é um fato. Mulheres não compram muito Bitcoin, na verdade elas não estão nem interessadas em investimento em moeda fiat, né, que é o através da bolsa de valores, por exemplo. Nem no investimento convencional elas estão, né? Imagine no Bitcoin que não é nem investimento, é na verdade reserva de valor. Daí o nome, né? Patrimônio. Patrimônio vem de pai, pai é homem. É no Bitcoin que você deixa o seu patrimônio. E isso, tá? Isso tem o poder, de fato, de trazer de volta a soberania dos homens na sociedade. Sabe, esses desrespeitos que a gente vê em propagandas, né, anti-homem aí, do tipo, os homens têm que acabar, se os homens sumissem do mundo, eu iria viver mais feliz e tudo mais. Sabe todos esses abusos que os homens sofrem, também com essas coisas legais aí, culturais? Pois é, Bitcoin fixes this. Pelo simples fato de que esses abusos, os homens só sofrem porque as mulheres têm o Estado para cercear eles, né, os homens. Que se o homem ele se impor de alguma forma contra esses abusos, o Estado está ali prontinho para usar o braço forte contra ele ou arrancar o dinheiro desse cara e deixar ele na pobreza, como acontece muitas vezes no sistema de divisão de bens e de pensão. E o Bitcoin ele tem a capacidade de resolver tudo isso porque ele é uma moeda que não pode ser retirada, né, de você se você fez tudo certinho, se você roda seu próprio nó aí e tem as palavrinhas da sua carteira gravadas na sua cabeça e não em mais lugar nenhum. Então os homens só sofrem esses abusos porque as mulheres sabem que podem, elas sabem que tem um papai Estado para ferrar os caras caso eles se rebelem ou eles simplesmente se imponham.
Mas veja, com os homens detendo poder, de fato, detendo dinheiro, né? Elas vão ter que se submeter a eles, porque elas vão ser dependentes agora não do Estado, dos homens. E esse sempre foi o estado natural dos relacionamentos. Ao longo da história, antes da invenção do Estado, ou pelo menos antes da expansão do Estado, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, as mulheres tinham que se submeter aos homens porque eles detinham poder. Se elas não fizessem isso, elas não iam ter quem as protegesse, tá? E quem as provesse. Hoje, uma mulher ela pode não depender de um homem porque tem o Estado que auxilia ela. Então é através da subordinação feminina, né? Mesmo que seja relutantemente, porque elas não têm uma outra escolha, elas vão ter que fazer isso para sobreviver, que os homens podem recuperar o respeito na sociedade. Eles podem recuperar a soberania de fato, e só o Bitcoin, pelo menos por enquanto, é a alternativa possível para isso. Só o Bitcoin tem esse poder. Então suponha que no futuro vão se criando comunidades de homens detentores de Bitcoin. E essas comunidades vão crescendo como se fossem cidades privadas mesmo, tá? E isso, segundo Renato Amoedo, é bem provável de acontecer. Basta que o Estado, ele não precisa nem colapsar, basta o Estado ele ser cada vez mais abusivo. E isso é algo inevitável, o Estado ele está se tornando cada vez mais abusivo, a gente pode ver inclusive através dessa treta do Xandão aí com o Elon Musk, todas essas polêmicas de vários criadores de conteúdo aí tendo suas plataformas censuradas, né, sendo perseguidos e até mesmo tendo mandados de prisão expedidos contra eles. Conforme o Estado inevitavelmente for ficando mais abusivo, mais pessoas inteligentes vão descobrindo que o Bitcoin é alternativa, mais o Bitcoin ganha poder, mais o Bitcoin valoriza e mais comunidades bitcoineiras vão surgindo. Olha só o que aconteceu nos últimos anos, né? E aí essas comunidades, elas obviamente vão ser de poder majoritariamente masculino, porque são os homens que estão mais ligados nessas paradas, né? E as mulheres, a gente sabe, né? Elas vão se interessar pelos recursos desses caras. Foi o que aconteceu na comunidade otaku, tá? Lembra que otaku era coisa de virgão? Hoje todo mundo assiste anime, todo mundo lê mangá. Por quê? Porque perceberam que essa cultura estava ficando pop e estava rolando dinheiro ali dentro. A mesma coisa foi a comunidade gamer. Antes era coisa de virgão, era coisa de nerd, elas odiavam, mas depois que perceberam que tinham gamers ali ganhando grana, né, ficando famosos e tal, elas, opa, vou entrar nessa comunidade. Então a comunidade bitcoinheira vai ser a mesma coisa. Elas vão começar a perceber que tem caras ali com recursos, que estão criando algo confortável para eles, então elas vão se interessar. Só que esses caras vão ter total controle sobre o dinheiro, entendeu? E elas vão ter que se submeter a esses caras. Não vão ter como elas controlarem esses caras porque não tem um sistema de violência coercitiva como o Estado. A comunidade otaku cucou, por quê? Porque tem o Estado para ferrar esses caras, entendeu? A comunidade gamer cucou porque tem o Estado para ferrar esses caras. Caso eles se imponham, caso eles não se deixem abusar. Por que no passado os homens eles tinham muito mais poder, as mulheres se submetiam a eles? Porque o Estado ele era muito menor, tá? Ele servia só para expedir a moeda mesmo. E por mais que a moeda usada era moeda estatal, quem controlava o poder, né, quem tinha patrimônio de fato eram os homens. O Estado não podia meter a mão no patrimônio do cara do nada. E por isso que as próprias comunidades ali criavam as suas leis. É o conceito que o Renato Amoedo chama de autossalubridade, né? Que é, por exemplo, era muito comum, né, na época do coronelismo aqui na Bahia, que cidades fossem literalmente controladas por famílias ricas, né? Tipo, famílias produtoras de cacau, café, cana-de-açúcar, criadoras de gado e tal. Então, elas literalmente construíam uma cidade para abrigar os trabalhadores da fazenda. E aquela família ali era a elite e criava as leis daquela parada. Então, o conceito de cidade privada é um conceito que já existiu há muito tempo. Existiu muito aqui no Brasil, existiu muito aqui na Bahia, justamente porque a família era mais rica e mais poderosa que o Estado. Tá? Não tinha delegacia, não tinha ministério público que chegava para meter o bedelho na cidade. Era a família que controlava tudo. E a família criava suas próprias leis ali. Elas que lidavam com o ladrão da forma que bem entendiam. Tipo, algumas famílias eram mais lenientes com ladrões, outras eram mais severas, né? E é assim que vai ser o conceito de cidades privadas nessa comunidade bitcoinheira que eu estou dizendo para vocês.
Tipo, nessa comunidade, a depender ali da cultura, pode ser que um cara que ele agride a esposa, por exemplo, ele vai ser punido de uma maneira muito mais severa ou muito mais leniente, a depender da cultura dessa comunidade. E é a própria comunidade que vai resolver isso da maneira dela. Esse é o conceito de autossalubridade. Ah, o cara foi pego roubando. Bom, segundo as nossas leis aqui, tem que fazer isso e isso com ele, entendeu? Então, se o poder está na mão dos homens, é muito provável, né, que as leis dessa comunidade elas estejam a favor dos homens. E conforme o Estado ele vai sendo mais abusivo, os homens, os mais inteligentes, é claro, eles vão buscando o Bitcoin como alternativa, o Estado vai perdendo poder porque não vai conseguir controlar esses caras. Se esses caras não quiserem pagar imposto, o Estado não vai poder fazer nada. Vai chegar um momento que, se esses caras conseguirem realmente dinheiro e poder o suficiente, eles vão ser mais poderosos que o próprio Estado. O Estado começa a perder pagadores de impostos, a ficar mais fraco e mais pobre. As mulheres elas vão percebendo que ficar abaixo da asa do Estado, por mais que ele seja um papai permissivo, não é tão confortável e até mesmo não é tão seguro quanto ficar embaixo da asa da comunidade bitcoinheira, e vão ter que se submeter às leis da comunidade bitcoinheira, por mais que elas favoreçam mais os homens. E aí acabou tudo, tá ligado? Acabou leizinha anti-homem, acabou cultura anti-homem, acabou misandria, acabou feminismo, acabou tudo. E aí, finalmente, homens e mulheres retornam ao seu estado natural, que é o homem detendo poder e a mulher relutantemente se submetendo ao homem. Relutantemente, sim. Porque ao longo da história as mulheres nunca se submeteram ao homem porque queriam, elas se submetiam por necessidade, elas precisavam sobreviver e por não conseguirem, né, trabalhar em ambiente periculoso e fazer a sua própria defesa, elas tinham que se submeter a um homem poderoso. Por mais que ela não gostasse desse homem, por mais que esse homem não fosse tão agradável com ela. E a gente vê que isso permeia até mesmo o imaginário feminino, né, até o imaginário íntimo, como é o caso de fantasias. Muitas vezes as mulheres elas querem ser colocadas no seu lugar, né? Elas têm essa vontade de, às vezes até mesmo, serem forçadas a algo e verem um homem assim com uma superioridade do tipo, esse cara tem poder, esse cara ele faz o que ele bem quiser. Eu acho que o que é mais excitante para uma mulher mesmo é justamente isso, né? Um cara que ele detém poder e ele faz o que quiser, quando quiser, ele não segue leis, ele mesmo cria suas próprias leis. É o que a gente vê, inclusive, nos livros e filmes que elas consomem. É sempre um cara que ele não segue as leis do Estado. Ele é um criminoso, às vezes um traficante de drogas, como aquele lá do 365 Dias, né? E ele é poderoso, né? Ele é rico e ele tem sempre um segredo sórdido. Ele vive à margem da lei, ele é meio Christian Grey da vida. Então, só o Bitcoin pode oferecer isso ao homem, tá ligado? Ele realmente deter esse poder. E, naturalmente, se tornando mais excitante, né? Porque, de verdade, o Estado ele te miqueizou, tá? Você foi miqueizado pelo Estado. Você tem que ser um miqueia menino bom, pagador de imposto, eunuco, basicamente, sustentando mulheres que você não vai ter acesso e filhos que não são seu através ações afirmativas e privilégios sociais que elas recebem com seu dinheiro, né? Por meio do cafefa, que é o Estado, sustentando suas concubinas. E aí tudo retorna ao estado natural, inclusive o Renato Amoedo, que é o que eu recomendei aí para vocês entenderem tudo sobre Bitcoin, tá? Ah, a blockchain vai ser quebrada por supercomputadores, o Renato Amoedo já respondeu isso. Ah, mas a CIA e o FBI são os maiores detentores de Bitcoin, o Renato Amoedo já respondeu isso. Ele faz lives, ele vai em podcast, enfim, espremem ele de todas as perguntas aí, ele ainda está disponível, ele disse que depois da Halving Party, né? Que provavelmente vai acontecer esse mês, ele já vai se organizar para assumir, então espremam aí o que ainda dá para espremer dele. Se vocês quiserem aprender sobre como fazer autocustódia de Bitcoin, como comprar Bitcoin da maneira certa e ser rastreável, vocês podem consumir aí o Bitcoin Black Pill, né, dele, do Alan Schramm. Está disponível de graça no YouTube, mas se vocês quiserem aí comprar o conteúdo como um agradecimento pelo trabalho dos caras, vocês podem clicar aqui na descrição e no comentário fixado, que é onde eu deixei o link, né, para esse material. E o Renato Amoedo, assim, ele até argumenta que o Bitcoin ele é um imperativo moral justamente por isso. Porque é o follow the money, né, aquela lógica da escola austríaca que se você paga uma pessoa para ela se comportar de maneira ruim, e você está dando um incentivo, uma recompensa para ela se comportar de uma maneira ruim. E o Estado ele faz justamente isso, né? Para homens e mulheres, para todo mundo. Com a expansão da base monetária, com mentiras, né? O Renato Amoedo até fala que a moeda do diabo é a mentira e o Estado ele mente.
Ele mente garantindo a você que se você pagar imposto você vai se aposentar, mas isso não é assegurado a você. E as pessoas acreditam que elas terão a sua velhice assegurada por conta da existência do INSS. E por isso que elas agem de uma maneira muito mais libertina, né? Isso é mais comum do comportamento feminino porque o Estado assistencia mais a elas. Então elas pensam, eu posso fazer o que eu quiser, viver a minha juventude aqui no carrossel, enfim, fazendo tudo porque o Estado vai me assegurar. Eu não preciso me guardar para um homem o qual eu vou ter que me submeter a ele porque ele vai me prover e proteger. Não, o Estado ele já me provê e me protege, não exige isso de mim. Então ele diz que o dinheiro ele é um influenciador moral, né? Ele está influenciando a moral e a ética das pessoas através dos estímulos e recompensas, dá dinheiro de graça para você ser libertino. E o Bitcoin é um imperativo moral justamente porque faz você ser soberano sobre o seu próprio dinheiro, soberano sobre os seus próprios incentivos morais e éticos. Você pode criar sua moral e ética porque você está sendo soberano sobre o seu próprio dinheiro. E ele junta isso, inclusive, com o cristianismo, falando sobre justamente isso, né? Se é dito na Bíblia que a moeda do diabo é a mentira e o Estado ele usa a moeda fiduciária para mentir para você que você vai ter sua velhice assegurada com previdência, ele está mentindo para você, ele está fazendo papel satânico, com certeza, ele está certo nessa analogia. Da mesma forma que ele fala que a verdade é Deus, pois Jesus diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Jesus é Deus, são a mesma entidade. E o Bitcoin é a verdade, né? Porque na blockchain não tem como você mentir. Não tem como você mentir para a blockchain. Simplesmente existem centenas de milhares de computadores simultaneamente garantindo que aquela transação que você fez em Bitcoin é a verdade. Porque assim, se vocês não sabem sobre como o básico da blockchain funciona, é basicamente isso. Todas as transações que ocorrem em Bitcoin, elas estão oferecendo uma parte desse processamento para fortalecer a blockchain, né? E é através dessa analogia cristã que o próprio Renato Moedo fala que o estado natural do homem é a soberania, o estado natural da mulher é a subserviência, a submissão, como está escrito na Bíblia. E ele é genial quando ele percebe essa correlação, né? Ele diz, por exemplo, que Deus criou a mulher e Deus, conhecendo a mulher que criou, sabe que ela não é capaz de amar o homem como o homem a ama. Então ele não ordenou que a mulher amasse ao homem, ordenou que se submetesse ao homem, que fosse submissa ao homem. E ordenou ao homem que amasse a mulher, né? Porque ele sabe que o homem é capaz disso. E foi o que a gente observou ao longo da história humana. As mulheres nunca se submeteram aos homens de maneira genuína. Elas sempre fizeram isso de maneira relutante porque elas não tinham outra opção. E o Bitcoin ele vai trazer justamente isso de volta, ou pelo menos tem o poder de trazer isso de volta. E a interpretação do Renato Moedo dessa passagem da Bíblia, que é a minha também, né, é justamente essa, que as mulheres elas sempre se subordinaram de maneira relutante aos homens, ou seja, não se subordinaram por amor. Por isso, Deus não ordenou que elas amassem ao homem, né? E que o homem não deve se preocupar se a subordinação ou a atração é genuína ou não, né? Vamos botar assim. Mas a subordinação relutante que seja, vai ter que acontecer, sabe? Essa é a ordem divina, é o que tem que acontecer. E o Bitcoin, ele diz que o Bitcoin ele é a ordem divina. É o Bitcoin que conserta a sociedade, vamos botar assim, aos moldes cristãos, né? E o homem, ele vai sustentar a mulher, com certeza. O bitcoinheiro que detém soberania sobre o seu dinheiro, ele vai sustentar a mulher. Por quê? Porque ele ama a mulher, porque Deus ordenou isso. E não importa se você não quer seguir a vontade de Deus. As regras do mundo vão te obrigar a isso. Porque dentro do homem há uma vontade de prover e proteger. E hoje eles continuam fazendo isso, mas eles estão sendo abusados pelo grande Leviatã, né? O Satã aí, que é o Estado. E Deus ordenou que as mulheres se subordinassem, e isso vai acontecer através do imperativo moral divino que é o Bitcoin. Pelo menos essa é a narrativa do Renato. E assim, pode ser argumentado que mas os homens são manginas, o cara ele vai transferir o Bitcoin para a carteira da amada, se ela manipular ele certinho e tal. E cara, isso com certeza vai acontecer, vai ter um monte de mangina que vai dar poder para elas a troco de nada, só que a gente sabe, é também da natureza da mulher consumir mais do que produz. Então se elas ganharem esse dinheiro, elas vão gastar rapidinho. Elas não vão manter e nem multiplicar esse dinheiro. É o que a gente observa hoje, as mulheres produzem muito menos do que consomem. Elas só têm independência porque existe o Estado, que literalmente violenta os homens para que eles sustentem elas. Sem o Estado, elas não conseguiriam produzir tanto quanto consomem, tá? Sem o Estado, elas teriam que se submeter aos homens. E mesmo que tenha uma angina que vai dar dinheiro para elas de graça, irmão, em pouco tempo ela vai torrar essa grana aí e vai ter que voltar a se submeter a alguém.
E aí, cara, o Renato Moedo ele surge com uma lógica muito fenomenal, né? Que se você acompanha, você entende que ele faz sentido. E aí ele sugere que nessas comunidades bitcoinheiras, automaticamente retorna-se ao casamento arranjado e com dote. Porque quando você entende a lógica do casamento arranjado e o casamento com dote, que acontecia em épocas onde as pessoas realmente tinham, os homens na verdade, né, tinham realmente poder sobre o próprio patrimônio, porque o Estado não estava ali para expropriar esse patrimônio, o casamento arranjado era justamente um pai que amava a filha e ele escolhia um homem de valor que ele confiava para dar a sua filha como propriedade. E para convencer esse homem a aceitar essa negociação, porque aquela filha se tornaria uma dependente dele, se essa filha sofresse qualquer coisa, aquele homem que o pai escolheu seria responsabilizado e provavelmente o pai ia aparecer na porta dele com a espingarda para saber o que foi que esse cara fez com a filha dele ou deixou acontecer, né, caso ela sofresse alguma coisa. Para convencer esse homem a aceitar essa negociação, o pai oferecia um dote do tipo, irmão, eu vou te dar uma quantia gorda aqui, mas é o seguinte, tu vai pegar essa minha filha aqui, vai criar ela, vai sustentar ela, tá? Vai ser responsável por ela, se ela fizer alguma besteira, quem vai responder é você, se ela se machucar, quem vai responder é você, mas eu estou lidando ela com os poderes de pai, tá? Ela vai ser sua propriedade e você vai ter autoridade sobre ela. Porém, se você abusar dela de alguma forma, eu vou aparecer na tua porta com espingarda e a gente vai conversar. Isso só é possível e só é necessário, vamos botar assim, num mundo onde os homens eles têm total poder sobre o seu patrimônio. Hoje, é o que o Renato Moedo fala, por que os pais são permissivos? Por que os pais deixam as filhas fazerem o que bem entenderem? Né? Até uso um linguajar bem vulgar, que se eu falar aqui vai ser complicado, né? Porque os pais eles sabem que a filha vai ser sustentada pelo Estado caso tudo dê errado. Se tudo der errado, tem o INSS, ela pode conseguir bolsa, ela não tem que se submeter a um homem, entendeu? Ela vai poder viver a vida dela fazendo mochilão na Europa se ela quiser, faz aí uma faculdade pública e ganha uma bolsa, vai para a Europa, ganha o green card de um gringo e vive gostoso lá com assistencialismo. O pai sabe que isso acontece, isso dá segurança para ele. Agora, no mundo onde os homens eles têm total e absoluto poder sobre o seu patrimônio, cara, isso não é possível. E aí o pai, se ele ama a filha, ele vai olhar para ela e vai falar, se ela não tomar tenência na vida, ela vai passar fome, ela vai viver miserável caso eu não esteja aqui. Porque eu não vou estar sempre por aqui, a minha vida é finita, e se eu passar os meus bens para ela, a gente sabe, né? Elas consomem muito mais do que produzem, em poucos anos ela pode torrar todo esse patrimônio aqui vivendo gostoso. Então, pro bem dela, eu preciso dar ela para um homem de confiança que eu sei que não vai abusar ela. Então ele vai escolher um Miqueinha, tá ligado? Ele vai escolher um menino bom, porém que sabe o que tá fazendo, que tem autoridade e vai pagar esse cara para convencer ele a ter essa esposa. E isso automaticamente resolve os problemas do relacionamento. Isso faz a mulher seguir o comando divino, que é se submeta ao seu marido. E faz o homem seguir o comando divino também, que é ame a sua esposa. E, cara, isso é genial, é uma observação e uma lógica genial do Renato. Quanto às questões religiosas, vocês podem ter as suas discordâncias aí, porque você é ateu, porque você não acredita em Deus, porque blá blá blá. Mas, culturalmente, falando sobre a questão bíblica, né? Você não pode negar que a Bíblia, por mais que você acredite que ela é baseada numa religião mentirosa, por mais que você acredite que Deus não existe, você tem que concordar que a cultura cristã e a Bíblia influenciaram muito o meio em que a gente vive, todo mundo ocidental e até um pouco do oriental também hoje em dia, que muitas pessoas, querendo ou não, ou mesmo que de uma forma falha ou até mesmo hipócrita, seguem e vivem de acordo com a Bíblia. E mesmo que você trate a Bíblia como um produto de uma mitologia, você entende a correlação aí, que o Renato Moedo está certo quando ele faz essa correlação. E que é muito genial essa observação. Mas enfim, né, senhores, eu acho que eu já consegui provar aqui como o Bitcoin ele tem esse potencial. Eu não sei se isso vai acontecer, mas segundo a lógica é bem provável. Tem o potencial de resolver esses problemas de fato. Então, concluindo, né? Aprendam a comprar Bitcoin, aprendam a fazer autocustódia de Bitcoin, usem a Spike to Spike para comprar o seu Bitcoin e transferir para sua carteirinha de autocustódia, né? Ela tem KYC, ou melhor, ela não tem KYC, então é irrastreável que você comprar, ela não dá suas informações para o governo. Estudem mais sobre Bitcoin, a teoria, né, do porquê ela tem essa capacidade de resolver os problemas. E, sério mesmo, eu não sei se o que eu disse aqui vai acontecer,
Mas eu acredito que atualmente o Bitcoin é o que tem as maiores chances de fazer isso acontecer. Atualmente, é a melhor aposta que os homens têm de retornar ao tradicional conservadorismo de verdade, de resolver os problemas, salvar o mundo, tá? E retornarem ao estado natural de subordinação feminina e de amor e autoridade masculinos. Se vocês não concordam comigo, procurem o Renato Amoedo, tá? Pô, ele vai em podcast, ele tá disponível aí. Vocês podem até entrar em contato com ele, ele de vez em quando responde perguntas e tal. Ele vai sumir, então façam isso logo, mas todo o material dele vai ficar assim disponível aí, mesmo quando ele sumir. Então, senhores, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Obrigado ao Spike to Spike por promover esse vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo aqui, o Coruja do Carvalho. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre e até mais.